Bem-vinda, bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos e filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa. Uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e da TV Câmara, com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Hoje vamos conversar com André Yakussan Silva, monge budista e médico, além de professor de medicina familiar e comunidade da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Professor também na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e coordenador do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Aqui comigo no estúdio está também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí, representante da equipe do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos da UFJ. E o coordenador da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela. Então, vamos dar nossas boas-vindas ao monge Yakussan. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço. Boa tarde, então, todos. É uma satisfação poder falar de um assunto que é tão importante e muito pouco difundido, né? Que é a questão da doação de corpos, doação de órgãos e algo que é muito importante na perspectiva social e muito importante para a ciência, né? Então, eu agradeço muito, né, o convite e que a gente possa fazer contribuições pertinentes. Sem dúvida alguma. Então a gente vai começar pelo básico, né? Perguntando para o senhor se o budismo pode ser considerado uma religião ou uma doutrina e como aconteceu o seu surgimento. É uma pergunta bem importante porque tem uma confusão conceitual, né? O budismo, ele é uma religião, ele não é um modo de vida, ele não é sequer uma filosofia. Por mais que ele tenha elementos filosóficos, ele, né, é permeado de filosofia, né? Ele surgiu há 2.600 anos na Índia, né, na região do norte da Índia. Ele é uma religião porque tem uma estrutura, né, tem ordens religiosas, né, eu sou de uma ordem religiosa chamada Soto Zen, né, do budismo japonês, onde a gente tem uma sede, na verdade temos duas sedes no Japão e tem uma estrutura hierárquica, né, e um conjunto de ritos, de práticas. Então é uma religião, por mais que tenha elementos filosóficos, né, é importante que isso fique claro. Surgiu há 2.600 anos no norte da Índia, através de um príncipe, Siddhartha Gautama, que se tornou o que a gente chama de primeiro Buda histórico, né? Buda em sânscrito significa aquela que despertou, ele é o desperto. Então, é importante salientar que Buda não é Deus na religião budismo, né? Ele é, como eu costumo brincar, a nossa principal referência bibliográfica. Ele é o mestre original, ele trouxe o compilado de ideias, né? Ele trouxe algumas reflexões muito importantes da sociedade da época, né? Algumas que até permeiam hoje em dia, né? As questões que envolvem velhice, doença e morte, além da desigualdade social que permeia até hoje na Índia. Então ele traz essas reflexões de maneira filosófica, né, como um pensador, mas ela é uma religião, porque a gente também tem crenças, né? A gente tem uma crença, obviamente, na prática, a crença nos ensinamentos e em algumas práticas que nós fazemos dependendo de cada ordem, mas justamente por isso que é uma religião. Por mais que tenham elementos diferentes, filosóficos, lembra uma filosofia, lembra um modo de vida, mas não é. Uma religião. E monge Yakussan, o senhor tem ideia de quantos adeptos do budismo existem atualmente no Brasil? Nós somos muito poucos, né? O budismo, por ser uma religião que ela não é cultural, né? E é importante lembrar, né, que um dos elementos para a religião envolve contexto histórico, localização geográfica e cultura, né? O budismo, ele começou, como eu falei, no Oriente, né? Ele começou na Índia, ele fez um desenho geográfico e se espalhou, e ele foi pegando elementos culturais. Então não é uma religião que seja cultural aqui no Brasil. Então nós somos, somando todas as escolas budistas, 0,4% da população. A gente não chega a 1%. A gente tem, acho que não chega a 500 mil praticantes.
somando todas as escolas budistas, né? Nós somos muito poucos, onde a escola mais prevalente é a escola do budismo Terra Pura, que é do budismo japonês, e a segunda escola com mais pessoas acaba sendo o Zen, né? A escola do Zen Soto, da ordem a qual eu pertenço, e aí vai ter o budismo tibetano, né? São as 3 escolas mais prevalentes, mas somos muito pouquinhos, né? A gente não chega a 500 mil, né? Somos, como eu falei, 0,4%, somando todas as escolas budistas. Certo. Juliano? Monge, nós já entrevistamos algumas pessoas, inclusive um deles era ateísta. E quando eu estava lendo a respeito do budismo, antes mesmo ele falava assim, que existe alguns ateístas que possuem uma espiritualidade, mas que não tem Deus como um criador ou não creem em um Deus. O budismo, por ele não ter essa figura de Deus, a gente pode dizer que é uma religião ateísta ou não teísta? Qual que seria a denominação? Tem uma diferença fundamental, uma ótima pergunta, porque tem uma diferença fundamental, né? O ateísta, ele realmente rechaça a ideia de Deus. O budismo é uma religião não teísta, ou seja, não confirma nem nega. Cada praticante pode ter uma crença individual em um ser, né, em um ente divino, se isso não é excludente, né? E é importante salientar, até na perspectiva acadêmica, a diferença entre são três conceitos básicos, né? Quando a gente fala em espiritualidade e saúde, né? A gente tem espiritualidade, religião e religiosidade, que são coisas diferentes, né? Religião, como eu falei antes, é o elemento estrutural, né? Então, quando a gente fala em catolicismo, a gente tem uma ideia estrutural do funcionamento, né? Judaísmo, ele vai ter uma ideia estrutural. O budismo, por si também, como eu falei, ele tem essa questão estrutural, né? Do funcionamento, ele tem um conjunto de práticas, né? Tem até estrutura hierárquica, né? Pensando em monges, enfim. Então, religião é essa estrutura. A religiosidade é o exercício individual da religião. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu sou um católico não praticante, o não praticante é a religiosidade, é o grau que eu exerço ou não a determinada religião. E a espiritualidade é esta coisa mais ampla, que é a busca de respostas por tudo aquilo que transcende o eu. Então, quando eu me pergunto coisas como de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que acontece depois que a gente morre, né? Esse tipo de questionamento, qualquer pessoa faz, tendo ou não uma crença em um ente divino, e isso é espiritualidade. Então, isso é amplo. Então, a gente costuma falar que até um ateísta, ele tem uma espiritualidade muito própria, que vai ter outros eixos norteadores, né? Por exemplo, a ética, a relação com a natureza, a relação com as pessoas, são os eixos norteadores da espiritualidade ateísta, digamos assim. Mas o budismo ele é uma religião não teísta. Ele não é ateísta, ele não rechaça a ideia de Deus, a gente não nega, mas também não confirma e não é por nada. É que o conceito do ente divino ele não é central na discussão do budismo, né? A discussão do budismo é exatamente a nossa capacidade de despertar e sermos mais sábios e compassivos. Então, esse é o conceito central, por isso que é não teísta. Muito bem, monge. E o nome religião, do latim religare, né, é uma religação do ser humano com algo. No caso do budismo, ele está se religando à relação com a natureza, a relação com a espiritualidade, o que seria? Se religar é a si mesmo, né? O que a gente fala é que nós temos uma natureza Buda inata, né? A natureza Buda que a gente fala é desse estado de despertar, né? A gente tem, se a gente olhar, né? Vamos pegar um exemplo meio dualista, né? A gente tem literalmente luz e sombra, né? A gente tem pensamentos bons, pensamentos ruins, sentimentos bons, sentimentos não tão bons e até sentimentos neutros. Então, pensando nessa dualidade, digamos assim, de emoções, de pensamentos, enfim, é que reside esse estado Buda, né? Que é este eu maior, né? A gente tem esse eu maior com a capacidade maior de ser compassivo, de conviver em sociedade, mas tem o eu menor, o eu mesquinho, né? O eu que tem raiva, o eu que tem ranços pessoais, né? Esse eu menorzinho, né? Essas coisas menores, e todos nós temos isso. Então, a crença que a gente fala no budismo é a crença na nossa prática, é a crença naquilo que a gente faz. Então, por exemplo, no caso da Soto Zen, que é a minha ordem, que é a prática central nossa é o Zazen. É um processo de observação profunda e sutil que chamo de meditação, né? Que para nós é um pouco diferente, tem uma diferença. Então, a crença, né? O fato de eu sentar e me observar, né? Fazer o que a gente chama de metacognição,
esse já é o elemento central da nossa crença. Então, a crença é mais em nós, né? É uma crença individual. Então, o elemento, vou usar um termo técnico aqui, soteriológico, né? Esse elemento de salvação, ele é individual, né? Eu não dependo de algo lá fora para ser salvo. Depende de mim. Então, o movimento, ele, por mais que eu tenha um grupo, ele é individual. Então, por isso que, né, quando a gente fala na crença, existe uma crença. É uma crença na prática, é uma crença nesse estado Buda. É uma crença que a gente pode despertar e que podemos, individualmente e em grupo, sermos mais sábios e compassivos. Muito bom, professor. Mais uma aqui. E o eu, então? Esse ser humano, ele é só corpo, ele é alma, ele é espírito? Quem é esse eu que você disse que é a crença em si mesmo e se voltar a si mesmo? Eu vou até fazer uma brincadeira, na verdade eu falei do eu, mas na verdade um dos seres da existência é o não eu. A gente fala no não eu no budismo que o conceito do não eu seria a inexistência de um eu autossubstanciado e destacado da realidade, né? O que a gente defende no budismo é o co-surgir interdependente, né? O Buda histórico, quando ele teve o grande despertar dele, a primeira frase que ele vai falar é: eu e todos os seres, juntos com a grande Mãe Terra, simultaneamente nos tornamos o caminho. Então ele quer dizer que é todo mundo. Então está todo mundo nesse movimento, né? Quando a gente olha para a Terra, pessoas nascem, pessoas morrem a todo instante, tem pessoas trabalhando, pessoas de férias, né? Pessoas vivendo N situações, né? Uma miríade de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente brinca que não existe esse eu consubstanciado. A gente não trabalha no budismo, especialmente na minha ordem religiosa, a gente não trabalha com este conceito de espírito. Este euzinho, isso é uma certeza que a gente tem, né? Este euzinho, Yaku-san, com esta mentalidade atual, com essa corporalidade, eu não volto exatamente assim. Pode até ser que a gente volte. A gente não se envolve muito com vidas futuras nem passadas, tá? Mas talvez a gente volte, mas não volta dessa forma. Então, isso é uma certeza que a gente tem, né? De não voltar exatamente assim. Se volta, volta de outro jeito, né? Entra um pouco na lei de Lavoisier, né? Da questão do tudo se transforma. A gente se transforma, né? A gente se transforma ao longo da vida, né? Tanto que a gente nasce, cresce, envelhece, né? Amadurece em várias elementos psicossociais e espirituais, né, e morre, e aí pode ser que se transforme em outra coisa. Mas a gente não fala deste espírito com este elemento assim, o fantasminha aquele que, né, pula de corpo em corpo ou que mantém essa mesma estrutura mental percorrendo muitas vidas. Isso a gente sabe que não acontece, né? Porque se acontecesse, a gente teria alguma memória disso. Não tem, então, para nós o que é certo é, se volta, volta de outro jeito, né? Então, a gente não se envolve com isso e brinca com esse conceito do não eu, né? Que é exatamente, né? Olha, basta olhar o que aconteceu com a pandemia, né? Não está dizendo pan significa que afetou todo mundo, em maior ou menor grau, com mais dificuldades, com menos dificuldades nas esferas sociais, geográficas, culturais, mas afetou todo mundo, né? Então, nos coloca nesse lugar assim, eu não sou mais importante do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou tão especial assim porque eu também vou morrer. Então, é desse lugar que a gente fala desse nosso elemento enquanto humanidade. Tá certo. E, monge Yaku-san, o senhor falou da hierarquia que existe no budismo, né? Mostrando que é uma religião, de fato. E qual a diferença dessa corrente que o senhor segue para as outras, como o budismo tibetano, que tem como líder o Dalai Lama, né, que passa por reencarnações ali e é o líder espiritual, até chefe de Estado lá do Tibete. E qual a diferença entre essas correntes do budismo? Isso. Quando a gente olha para a história do budismo, o que aconteceu é que ele surgiu, né, como eu falei, 2.600 anos no norte da Índia. Depois que o Buda morre, os alunos que Buda, né, ele formou ao longo dos seus 80 anos de vida, ficam muito em dúvida sobre que ensinamentos seguir exatamente, porque Buda ele deixou 84 mil ensinamentos e cada um trazia um foco central, né? 84 ensinamentos é muita coisa. Então cada um focou numa coisa diferente. Uns focaram nesse processo mais contemplativo meditativo, outros focaram em sutras, que eram discursos que são atribuídos ao Buda histórico, né, o Shakyamuni Buda. Então eles ficaram tão em dúvida que aí eles foram migrando em pequenos grupos. Então uns foram para a região do Tibete, para a região do Nepal,
onde chegou esse tipo de crença e se permeou na cultura local, desenhando o que a gente chama de caminho Vajrayana, que é o budismo tibetano. Então, com muitos elementos da cultura tibetana, as cores, os tipos de hábitos, tudo isso é da cultura tibetana, né? A Sua Santidade Dalai Lama, né, é a liderança máxima de uma das linhagens, não é a única, né? O lamaísmo, como se chama, né, é uma das linhagens, tem várias outras com diversas lideranças, é que Sua Santidade acabou pegando, né, tem esse lugar da chefia de Estado, né? E a discussão que o tibetano faz não é nem exatamente o termo reencarnação, eles falam em renascimento, eles falam de outras formas de vida. Sua Santidade Dalai Lama seria uma personificação vou usar um nome grande aqui, Avalokitesvara Bodhisattva, que seria, talvez vocês conheçam como Kuan Yin, na China, que é o grande ser da compaixão, né? Um arquétipo que a gente fala muito, inclusive no Zen, né? Desse ser muito compassivo, assim, algo como, não dá para comparar com um santo, mas é um ente arquétipo, que a gente fala que quiser fazer comparativo com santo, sim, mas não tem tanto esse elemento devocional. Tá? Então, no Tibete tem esse desenho, na China tem outro desenho, tanto é que o nome do Bodhisattva da compaixão muda, né? Vira Kuan Yin, como eu falei, que muitos conhecem. E quando vai para o Japão, o grupo vai migrando, porque isso vai ocorrendo ao longo de séculos, né? E quando chega no Japão, também é permeado dos elementos culturais do Japão, né? Na minha ordem, o fundador, chamado Eihei Dogen, ele vai fundar a escola Soto a partir de elementos do budismo chinês. Ele vem para a China para estudar e aí ele reinterpreta algumas questões, conversa com o professor dele, né, porque no Zen tem muito esse elemento ancestral de professor-aluno, e Dogen volta para o Japão e ele estrutura a escola Soto em 1200 e pouco, 1228 mais ou menos, na Idade Média no Japão. Então, cada escola ela vai focar num ponto central, né? A gente vai ter, por exemplo, no Tibete, tem o que a gente chama de refúgios, e eles têm vários refúgios. Um dos refúgios deles é no guru, é no professor. Então tem uma relação devocional do aluno em relação ao professor. No Zen não tem isso. Eu tenho um elemento ancestral a quem devo respeito, mas a minha jornada é minha, né? A gente tem bem mapeado isso na Soto, né? Eu sou a 92ª geração, né? A minha mestra ancestral é a monja Koen, que eu acho que vários de vocês conhecem, né? Ela que fez toda a minha formação, inclusive como monge, me ordenou monge e me outorgou, né, como professor do Dharma, né? Aqui no Brasil se chama de sensei, né, que é o professor em japonês, né? Então essa certificação é feita com um professor certificado na ordem, né? Koen Sensei é uma monja devidamente certificada, morou muitos anos no Japão, e ela faz isso comigo. E a nossa prática central é o Zazen, né? Que é se sentar, né? É uma observação de corpo-mente, a gente senta e se observa. É uma observação profunda e sutil, é o que Buda foi fazer antes de despertar, né? Ele queria respostas, ele tentou várias práticas, não achava as respostas sobre o entendimento da vida, o sentido da vida, então ele senta e se observa em profundidade. E aí é o que a gente faz no Zen. Vão ter dentro do próprio budismo japonês, vão ter escolas, por exemplo, que eles usam mantras, aí eles vão chamar, por exemplo, Buda Amida, que é um Buda, que eles falam que é um Buda da luz infinita. E aí vai ter a escola do budismo Terra Pura, que aí vai chamar, né, vai usar o mantra do Namu Amida Butsu, vocês vão ouvir falar muito. Então, cada escola ela vai se premiar de elementos da cultura, né, tanto que no Zen a gente tende a usar roupas mais escuras, a gente come com hashi, com pauzinho, né, nos mosteiros. Então, a gente tem um desenho cultural, mas também o desenho a partir de cada pensador, né, de cada mestre fundador vai ter uma estrutura própria, e que é importante falar, nós não falamos que uma é melhor que a outra, na verdade a diferença é o foco, né? Qual é o elemento central do budismo? Tudo é budismo, né? São escolas co-irmãs, a gente sempre fala isso, a diferença só é qual é o foco dos ensinamentos do Buda que eu vou usar nessa ordem. Então isso varia de escola para escola, mas como eu disse, vai depender das peculiaridades individuais, né? Assim, da minha afinidade mesmo com essa ou com aquela escola, né? Então não tem maior ou melhor, maior ou menor, melhor ou pior, tem diferenças apenas por causa do foco, né? Qual é o foco central desta ordem religiosa a partir dos ensinamentos do Buda histórico? É só isso. Monge, estava lendo que existem 4 preceitos, 4 ensinamentos que são as 4 nobres verdades do budismo. O Zen budismo, esse que é o foco do qual o senhor está,
Ele tem essas 4 nobres verdades: a vida é sofrimento, o sofrimento é fruto do desejo, o sofrimento acaba quando termina o desejo, e isso é alcançado quando se segue os ensinamentos de Buda. Isso, a gente até faz uma releitura dessas 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades, é importante salientar, elas foram o primeiro ensinamento que Buda deixou logo depois do despertar, né? Buda, quando ele senta em observação e ele fala essa frase, depois daquilo que se chama de iluminação, né? Um termo até que é muito ocidentalizado, a gente não usa muito, né? A gente usa o nirvana ou nibbana, que é quando ele extingue ideias pré-concebidas, né? Então todo mundo acha que iluminação parece uma coisa assim, uau, né? Um super despertar, o cara achou o fim do arco-íris. Não é nada disso. Ele teve uma observação muito profunda e sutil da realidade e ele começou a ter muitos insights. E aí o primeiro é esse, né? Que a vida é sofrimento. Não é que a vida é sofrimento, né? A gente até relê de outra maneira, né? Na verdade ele chama de dukkha, a palavra em sânscrito para o que usa-se por sofrimento, que na verdade a tradução nem é sofrimento, é insatisfação. E nós temos essas insatisfações, né? A gente tem fome, tem sede, a gente tem frio, tem calor, a gente pega fila, a gente pega trânsito, a gente paga conta, né? Os boletos podem ser motivo de dukkha, né? Então eu trago isso de exemplo porque quando fala em sofrimento, parece que assim, a vida é sofrimento. Nossa, estou aqui só para sofrer. Então a gente fala, não, peraí, a vida é dukkha e dukkha na verdade é insatisfação. A segunda nobre verdade, sim, ela realmente, né, o dukkha, a insatisfação, ela vem dos apegos, né? A gente, mais do que a palavra desejo, a gente fala em apego, porque uma coisa, por exemplo, sou eu, sei lá, querer comprar uma casa nova, comprar casa e ok. O que eu não posso, né, e que vai me gerar sofrimento, é eu tornar essa casa maior do que a minha vida, né? É para quem centra a sua vida, por exemplo, no dinheiro, ou no poder, ou na fama. A simples possibilidade de eu perder dinheiro, eu perder poder, eu perder fama, me causa sofrimento. Então, a gente fala do desejo enquanto apego. Não é só o desejo, sei lá, carnal, desejo sexual, desejo sensorial. A gente fala do apego mesmo. E sim, quando eu extinguir no sentido de minimizar, né? Porque a gente não extingue porque a gente é humano, gente. Eu vou ter fome, eu vou ter sede, eu vou ter vontade de comer alguma coisa, eu vou ter algumas preferências pessoais, né? Claro que no Zen a gente treina para estar além disso, né? Como a gente fala, a nossa prática ela é sem apego, sem aversão. A gente treina para também não rejeitar tudo, mas também não ter este grande apego, né? Porque isso causa sofrimento. O que a gente faz é minimizar, né? Tornar isso num nível, eu vou chamar de aceitável, que não gere sofrimento para mim nem para os outros. E o quarto é o que a gente chama de caminho de 8 aspectos, que aí vão ter realmente coisas muito ligadas ao que Buda ensinou, do modo de vida correto, pensamento correto, fala correta, né? Concentração correta, meditação correta, né? Então ele vai falar disso nessas 4 nobres verdades. E sim, seguimos isso porque esse é o ensinamento básico de Buda. São os 4 primeiros ensinamentos que ele deixa, né? As 4 nobres verdades, né? Preceitos vão ter vários outros, né? No budismo Mahayana, que é esse grande guarda-chuva que vai envolver budismo chinês, budismo japonês. Mas as 4 nobres verdades, todas as escolas budistas, inclusive o budismo Theravada, que é do Sudeste Asiático, que é a escola dos antigos, que a gente chama, segue isso bem à risca, né? Estuda isso bem à risca. Monge, na visão budista, a fé teria alguma influência na saúde ou no enfrentamento das adversidades da vida? Mas com certeza, né? A gente fala, né? Tem um filósofo até espanhol, né? E ele fala, né, que eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? E a gente fala no budismo, né, que, né, eu sou o produto de causas e condições. E de fato nós somos o produto de causas e condições, desde causas genéticas até causas sociais, ambientais, causas até coisas que eu produzo, que eu gero, né? O conceito de karma, por exemplo, ele não tem nada a ver exatamente com vidas passadas, né? Tem gente que fala assim, sei lá, tem um sinal aqui porque em 5 vidas atrás eu fiz não sei o quê. Isso não é exatamente karma, né? Karma é o que a gente fala, karma em sânscrito quer dizer ação. Então aquilo que obviamente que eu faça, qualquer coisa que eu faça gera uma consequência, né? Se eu pego um copo d'água e jogo no chão, obviamente a água vai ficar molhada o chão. Então isso é karma, né? É o tipo de ação que eu disparo e sim, isso vai ter consequências, né? Isso é muito óbvio. Mas falando da questão do próprio budismo em si,
o que a gente tem é isso, né? Essa questão da causalidade, né? Isso a gente acredita, né? Da causa e efeito. Isso a gente fala, né? Que uma ação vai gerar uma reação e a gente tem no mundo, né, ações positivas, negativas ou neutras. Isso dispara elementos e que a gente, enfim, a gente age de acordo com isso. E acima de tudo, o grande, né, a grande reflexão que a gente faz é pensando até nos próprios determinantes sociais em saúde, né? Ou seja, e a gente tem dados científicos para isso, né? 67% das doenças crônicas, elas têm relação direta com o estilo de vida. E estilo de vida, né, é uma coisa que eu, além de médico de família, eu trabalho, né, com uma área do conhecimento nova chamada medicina do estilo de vida, onde a gente fala em 6 pilares, né? Que vão ser alimentação, atividade física, né, que não é exatamente exercício físico, é diferente, higiene do sono, manejo do estresse, e aí tem a ver com os pensamentos, né? Do quanto de pensamentos tóxicos eu posso estar gerando para mim mesmo, gerando para os outros. Relações interpessoais, né? O poder da relação interpessoal, isso já tem também vários estudos apontando relação direta com proteção contra suicídio, comportamento suicida e até depressão, obviamente, porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho amigos, eu tenho família com quem eu posso contar, e eu vou ter, obviamente, abuso de substâncias, né? Então, álcool, cigarro e outras drogas, a gente sabe que também tem consequências, né, bem estudadas, quando eu exagero, quando eu me torno dependente dessas substâncias, né? Então, obviamente, a fé, sim, tem uma relação direta, porque, como eu falei, tem estudos, né? Quando eu falo em comunidade, leia-se também comunidade religiosa, né? Comunidades religiosas são protetivas. E a gente tem grupos de trabalho em espiritualidade em várias especialidades hoje em dia. A gente tem, na Sociedade de Medicina de Família, a gente tem um grupo de trabalho. Na Sociedade de Cardiologia, né, tem o GENCA, que eles estudam espiritualidade e medicina cardiovascular, com vários estudos de impactos da fé em relação a, por exemplo, infarto, da fé ser um elemento protetivo, principalmente quando eu tenho uma coisa chamada coping espiritual positivo, que é quando eu uso da minha fé para mostrar resiliência. Vamos lá, se eu estou com uma doença grave, vamos lá, né, vou usar Deus, digamos assim, para enfrentar isso. Mais do que dizer, por exemplo, no corpo espiritual negativo, que essa doença é um castigo divino, não vou tratar, e a pessoa entrega os pontos, né? Aí é que mora o perigo. Então a fé tem muito disso de não, vamos lá, né? Ela me garante bem-estar porque eu tenho contato com pessoas, eu tenho rede de apoio, eu tenho essa rede de apoio divina, né? O fato de eu ter crença em alguém, que alguém está me olhando, está me protegendo, isso também faz com que eu tenha até cuidados em relação a pensamentos, em relação a ações, e em relação também a hábitos de vida. Bárbara. Ótimo, professor Monge. Temos conosco aqui, conectada, a aluna de medicina Beatriz Vilela. Ela, pelo 2º ano, está na iniciação científica com o assunto espiritualidade, né? Eu acho que ela tem algumas perguntas. No 1º ano, ela fez um projeto sobre a espiritualidade e a doação de órgãos e corpos para fins de estudo, né? Agora, o assunto dela é espiritualidade em pacientes com doenças crônicas, pacientes oncológicos. Beatriz, está nos ouvindo? Olá, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito bem. Fique à vontade. Obrigada, professor, né, Monge Jefferson, pelas palavras. Eu tenho 2 perguntas, né? A minha primeira seria assim, se de acordo com as linhas do budismo, né, se a visão de saúde e a influência que o budismo tem sobre a saúde, se elas mudam de acordo com as linhas. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, tá, Beatriz? Se a visão de saúde ela muda conforme a escola budista, é isso? Eu não entendi. Isso, porque o senhor falou que tinham linhas, né, de segmentos. Isso. Aí, sim, de acordo com esses segmentos, a visão de saúde, como que influencia, muda. Legal. Mais ou menos, né? Tem a ver, como eu falei, como tem uma questão cultural, tem uma relação direta conforme a escola vai ter esse desenho sim cultural, porque acaba se permeando dos elementos culturais do local, né? Vou dar um exemplo. O budismo chinês, ele vai ter muito da conhecida medicina tradicional chinesa, né? Que se conhece tanto no Brasil, a fitoterapia, a acupuntura. Então tem elementos muito próprios
que estão imbricados, né? No Zen, a gente vai ter uma relação direta com as artes e até com a própria alimentação, né? A culinária ela é muito forte no budismo e muito imbricada com a questão cultural, né? No Zen, por exemplo, a gente usa uma culinária chamada de Shojin Ryori, que ela é uma culinária vegana, inclusive, que a gente usa essencialmente em retiros, né? Nenhum de nós é obrigado a ser vegano, tá? Por assim dizer, mas em retiros a gente usa essa culinária, que ela é uma culinária vegana, porque é uma culinária que ela é mais leve para fins de absorção de alimentos. Então, sim, conforme a escola tem os redesenhos, mas o foco acima de tudo é a prática, né? A gente usa esses elementos de saúde, focando, obviamente, em melhores práticas, em poder, né, meditar melhor, poder fazer as cerimônias melhor, né? Estar mais saudável para a prática, né? E a gente fala, por exemplo, da vida de um monge, a gente fala de 4 pilares essenciais do budismo, né? A gente fala de alimentação, moradia, vestuário e medicação, acesso à saúde. Então a gente fala desses 4 pilares que são mínimos para um praticante zen viver, digamos assim. Certo. E aí o senhor falou da questão da medicina do estilo de vida, né? Aí eu queria saber se em relação às práticas budistas, né, e a questão da saúde, se teria alguma recomendação específica de exercícios, atividade física, essa questão mesmo da alimentação, porque eu sei que tem muita gente que fala da questão da meditação, né? Mas nem todo mundo, né? A meditação não serve para todo mundo. Já vi gente falar isso também, né? Então, queria saber um pouquinho. Exatamente, né? A gente usa a máxima na medicina do estilo de vida, né? Que a máxima do one size fits all não cabe, né? Então não é uma coisa para tudo. A gente usa na medicina de família, inclusive tem um elemento que a medicina do estilo de vida vem usando e pegou emprestado da medicina de família, chamado método clínico centrado na pessoa, ou seja, a gente individualiza cada uma dessas medidas. Quando eu falo de alimentação, eu tenho que individualizar porque eu tenho que levar em conta, primeiro, a questão de acesso. Essa pessoa tem uma situação de segurança alimentar ou ela está em insegurança alimentar, né? Hoje eu recebi um dado muito triste, né? Onde a gente está caminhando para muito mais de 15% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, né? Ou seja, passando fome, né? Em outras palavras. E é um dado triste esse. Então, né? A gente fica preocupado e até muito triste, né? Quando recebe esse dado, né? De cerca de 33 milhões de brasileiros, né, em situação de insegurança alimentar. Então, eu individualizo, né? O que a gente fala no Zen não tem uma normativa, assim, faça, sei lá, yoga. Buda foi um excelente yogi, mas isso não é uma regra, tá? E faz quem quer, inclusive tem relação, porque os sutras de Patanjali, ele mostra 8 aspectos que são muito semelhantes com o Zen, né? Na meditação a gente vai observar coisas como o Samadhi, que é um elemento final da meditação, estado de hiperconsciência. E a palavra Zen, ela vem do sânscrito jhana, que significa concentração, meditação, então tem a ver com isso, né? Então vem do yoga, inclusive, a gente pega esse conceito emprestado, né? Como eu falei, Buda era um yogi. O que a gente vai ter são práticas de bem-estar. Então, seja crossfit, seja tai chi, eu posso fazer qualquer coisa desde que realmente faça bem, que eu não cause sofrimento adicional a mim nem a outras pessoas, né? O sono para nós no Zen é muito caro, assim, no sentido de a gente, né, prezar muito, porque o sono ele é considerado um período de zazen para nós, ele é uma grande meditação, né? Tanto que a gente sonha e a gente nos mosteiros acorda muito cedo e dorme muito cedo. A gente tem uma atividade que começa em mosteiros às 4 da manhã, dependendo do mosteiro, e aqui no Brasil a gente é um pouquinho mais tarde, vai para 5, 5 e meia, mas no Japão é 4, 4 e meia da manhã, dependendo do local. A gente acorda muito cedo e vai sentar em meditação em jejum mesmo, vai fazer liturgias iniciais do período da manhã, depois faz alimentação em silêncio, né? A gente é adepto de uma coisa que no Ocidente se fala, né? Chamada de mindful eating, que é o comer consciente, né? A gente come em silêncio, estou ali, eu e a comida. Então, eu vejo a textura, eu vejo as cores, mais do que aquela coisa, né? Eu comer às pressas olhando o feed do Instagram, né? E aí a gente mal sabe o que está comendo, e aí a partir disso, desse comer não consciente, a gente acaba fazendo escolhas inadequadas alimentares. Então, no budismo, a gente vai ter uma defesa da consciência, né? Eu preciso estar com o que eu chamo de presença absoluta, eu tenho que estar totalmente presente em tudo que eu faço. Então,
hora de dormir, hora de trabalhar, eu estou inteiro trabalhando, hora de conversar, eu converso, estou inteiro com a pessoa, né? E é tudo que a nossa sociedade vem nos retirando, né? A gente vem ficando meio estado de ubiquidade, assim, olha para tudo, eu tenho que ser multitarefa, e a gente não é os nossos smartphones, né? Que fazem muitas coisinhas, né? As neurociências já nos mostraram, né? Que a gente precisa ter um pouco mais de, eu vou chamar foco, mas não seria bem a palavra, a gente precisa reaprender a fazer as tarefas, né, uma após outra, mais do que querer fazer, do que o famoso abraçar o mundo com as pernas, né? Então a gente sim tem esse cuidado nas escolas budistas, vai depender muito do contexto, mas não tem uma normativa assim, ó, faça yoga para ser um Buda, né, faça tai chi, não tem, né? A gente obviamente vai acabar sugerindo, algumas pessoas fazem tai chi, tem muito monge zen que faz artes marciais, porque a arte marcial, ao contrário do que se pensa, tem esse elemento da consciência. Alguns sentam no que se chama de mokusô, que eu sento e paro, fico em contemplação alguns instantes. O Aikido faz muito isso, né? Tem muito monge que eu conheço que faz Aikido, por exemplo, porque tem esse elemento do observar, a coisa da ação e reação que eu falei, né? Eu estou com um oponente que não é bem um oponente, é um espelho de mim. Então é muito bacana o elemento filosófico das artes marciais, porque vai ter muito do Zen, né? Do budismo nisso, né? No tibetano vão ter alguns elementos, né? O que se fala na China, por exemplo, que o pai do Kung Fu é Bodai Daruma. Bodai Daruma foi um grande monge da nossa ordem e tem uma coisa meio mítica em cima da figura dele, onde se fala que ele foi o criador do Kung Fu. Então, o importante é realmente a gente poder aprender a ter hábitos de vida e não abusar, né, dos estilos de vida, né? Não abusar do uso de álcool, não abusar do sono, né, preservar o sono, não abusar, obviamente, da alimentação, né, porque isso tem a ver com apego, né? Eu tenho um apego tão grande à comida que aí eu acabo criando algum tipo de compulsão alimentar, né? Eu tenho um apego tão grande aos prazeres sensoriais que, sei lá, né, eu priorizo muito o sexo, por exemplo, e obviamente, né, eu posso ter problemas com isso, né? A gente sabe que, eu vou dar um exemplo aqui sem ser moralista, mas, por exemplo, se dá uma traição. Traição a gente sabe que causa sofrimento para a pessoa que trai, porque ela tem que mentir, ela tem que criar uma estratégia de mentira na cabeça, isso gera um incômodo, gera sofrimento porque tem culpa, tem algo que a pessoa sente que é errado, e quando é descoberto, obviamente, eu tenho sofrimento, né, derivado do parceiro, da parceira, então é disso que se fala, não tem a ver com pecado, mas tem a ver com quanto menos mal-estar eu causar, melhor, né, para mim ou para outras pessoas. Então saúde é isso, né, eu poder ter esse estado de equilíbrio, né, de achar essa harmonia entre as variáveis do corpo, as variáveis da mente, as variáveis emocionais e assim por diante. Ótimo. Eu tenho uma dúvida, então, voltando lá na história do desapego, né, e das nossas experiências mundanas aqui na vida, nos levarem ao sofrimento, né? E a situação da doação de órgãos para tratamento médico? Como é que o budismo considera aquele que precisa do órgão e aquele que doa? Então, eu gosto muito dessas perguntas, que quando perguntam assim, qual é a visão do budismo sobre tal assunto? Sei lá, sobre aborto, sobre doação de órgãos. Eu sempre gosto de falar brincando assim, como é que o budismo vê a doação de órgãos? Eu brinco, né? Não vê. Não é que não vê no sentido de cegar, é que para nós isso não é importante, né? A gente não fala em restrição quanto a órgãos, ou mesmo doações de corpos para estudo e pesquisa, né? Porque eu vi, né, a professora estava falando, né, que trabalha exatamente na anatomia e tem muito, né, de doação de corpos para estudo e pesquisa, né? Então, para nós no budismo, a gente pode doar absolutamente tudo, né? O corpo humano, para nós, é só um corpo humano, né? Buda, ele não teve esse elemento que se fala, por exemplo, de Jesus de Nazaré, né, que morreu e ressuscitou. Buda morreu morrido, morreu e foi cremado, né? Tem isso muito bem documentado historicamente, né? Pra vocês terem ideia, né? Um dos grandes professores zen do século XX, que a gente chama de Sawaki Kodoroshi, ele disse isso antes de morrer: gente, façam o que quiser com o meu corpo depois que eu morrer, né? Porque, enfim, isso não é relevante, né? Para vocês terem ideia, né? Eu falava de mim mesmo, né? E falo da minha professora Koen Sensei. A gente participa de cerimônias anuais, né? Em memória de doação, né, de corpos, né? Eu contava antes, né? Que alguns locais falam, né, fazem até cerimônias, né, interreligiosas, ecumênicas, sobre doação de órgãos e corpos, né, tanto em universidades como em hospitais, né. Me lembrando aqui da própria Santa Casa, né, que a gente tem um grande centro de transplantes aqui, né, o Hospital Dom Vicente Scherer,
que é onde ocorreu, né, o primeiro transplante da América Latina e onde a gente tem um grande centro de transplante, né, até hoje. O que a gente fala, na verdade, é que a gente respeita e aprecia esses gestos de generosidade de pessoas que doam qualquer coisa, inclusive parte de si mesma, né? Que é a doação mais bonita do que eu doar parte de mim, né? Uma parte do meu fígado, doar córnea, né? Para alguém que precisa mais, né? Tanto para pessoas, né? Tanto em vida como, né, pessoa, como em morte, né? Porque em vida a gente pode doar, né? Medula óssea, eu posso doar sangue, né? Você tem tanta campanha de doação de sangue, né? Então, na verdade, a gente considera isso muito nobre. Então, não teve nenhum tipo de restrição que tenha sido feito, né? Eu brinco, né? Buda e os alunos dele não doaram corpos, não doaram órgãos, porque não tinha tecnologia na época. Foi só por isso. Não tinha tecnologia para poder preservar o órgão e fazer transplante. No mais, a gente vê como algo muito nobre, né? Então, tanto que a gente, como eu falei, a gente sempre se envolve e fala com doadores de corpos, estimula a doação de órgãos, né? E é por aí, assim, não tem nenhum problema e nem a gente fala vai ter um elemento espiritual do doador. Na verdade, faz bem para os dois, né, gente? No budismo é isso. Qualquer estratégia de minimizar sofrimento meu ou do outro, gente, maravilha, né? Então, nada mais justo do que eu doar um órgão e literalmente salvar uma vida, né? Para nós isso é muito nobre. Certo. E vamos falar agora um pouquinho da morte, né? A experiência dessa transformação. Ela é uma experiência dolorosa? Dói morrer? Como que é visto essa passagem? É uma boa pergunta. Eu vou falar uma coisa engraçada que, assim, para nós a morte é apenas morrer, né? A gente brinca com isso no Zen porque para nós não é importante, né? A gente costuma falar, inclusive quando a gente vai falar do sentido da vida, a gente fala de vida-morte. A gente não fala de vida e morte. A gente fala de vida-morte porque a morte também faz parte da vida. Claro que a gente, né? Eu estava falando de doação de órgãos para salvar vidas, para condições que são passíveis de prevenção, passíveis de salvação. Aquilo que é inerente ao fim da vida mesmo, a minha velhice, uma doença terminal, a gente trabalha nessa perspectiva do vou partir e vai. Então, não é para ser doloroso. A gente sabe que tem algumas mortes, obviamente, que tem a questão do sofrimento corporal e mesmo o sofrimento da pessoa que tem grande apego à vida, né? Viver é muito bom, mas é importante saber também que é como qualquer coisa nessa vida, né? Um dos seres da existência no budismo é a impermanência. Né? A gente em 15 dias tem uma pele totalmente nova, né? As células da pele, elas descamam, a gente nem vê. E a gente em 15 dias tem uma pele novinha. Em 120 dias eu tenho um sangue totalmente novo, né? Minhas hemácias são destruídas, né? É a vida média de uma célula vermelha do sangue, e eu vou ter células novas em 120 dias. Então, uma das premissas da existência para nós é a impermanência, inclusive de nós mesmos. Então, a gente apenas morre. Claro, como eu falei, tem esse elemento do apego que vai me causar sofrimento, tem o elemento físico dependendo do tipo de adoecimento, enfim, mas para nós, não, em tese, não tem uma dor assim extracorpórea, extrapsicológica acerca do morrer. Né? Eu brinco, né? A gente morre, ponto. Né? E a gente naturaliza isso, né, no budismo. Para nós é muito natural, tanto que aqui no Brasil a gente fala muito, né, faz palestras, escreve livros, faz muita bênção de crianças, a gente oficia muito casamento, né? Atualmente acho que a cerimônia que eu mais venho oficiando é casamento budista. No Japão o que a gente mais faz é funeral. O monge no Japão é muito procurado para fazer funeral, porque lá é muito naturalizado, né? É um país que tem muitos idosos, então muitos idosos morrem, e a gente vai lá e faz o funeral de maneira muito natural. E os funerais que a gente faz são muito mais voltados para as pessoas que ficam poderem lidar com o seu luto, né? Porque a travessia não é só de quem morre, a travessia é de quem fica também, né? Eu vou ter que ressignificar o papel daquela pessoa na minha vida, né? O papel do pai, o papel da mãe, do esposo, da esposa, do filho. Então a gente ressignifica. E esse ressignificar, ele tem a ver com essa travessia também, né? Quem fica também atravessa um período, que é esse luto, que eu vou ter que redesenhar algum entendimento sobre a minha própria vida, e vamos lá. Né? Muito bem. Então, no budismo, como é que é a visão do pós-morte? Né? Uma alma, né? Porque no budismo tibetano tem esse renascimento, né? Como o senhor mesmo disse, né? E nessa visão japonesa, como seria? É uma boa pergunta, né?
porque no tibetano eles vão falar dos bardos, né, da existência, eles falam de bardos, que são etapas que a consciência ela atravessa, né, porque a gente fala que o que fica não é a alma, né, o espírito, é a consciência, que aí ela vai se transformar e ela vai atravessar os chamados bardos, né. No Zen a gente brinca, né, que como o mestre Dogen falava, né, que a lenha se transforma em cinza e a cinza não se transforma em lenha novamente. Então a gente não se envolve literalmente com isso. O próprio Buda histórico, gente, tem uma coisa muito curiosa acerca do Shakyamuni Buda, que é, quando perguntavam para ele sobre o que acontecia depois que a gente morria, ou ele ficava calado, ou ele dizia não sei. Porque para nós não é importante isso, e no Zen é pouquíssimo importante. A gente foca muito mais nos elementos desta vida do que eu ficar focando, né, no que acontece depois, né, como a gente costuma falar, né, eu estava brincando com a Lenha Cinza, né, o mestre Dogen ele fala que, né, embora tenha passado e futuro, essa questão atravessa passado e futuro, então para nós não é exatamente importante, então a gente é muito mais focado nesta vida, a gente acredita que, bom, se eu fizer boas coisas aqui, isso vai gerar frutos futuros, né, vou gerar coisas boas, se vai ser na outra vida a gente não sabe, para nós não é importante, o importante é o que eu estou fazendo agora, a gente vai falar muito no Zen do aqui e agora, então a gente fala muito pouco desse pós-morte, a gente não é central, né? Mas a gente tem a crença de que sim, né? Se eu faço coisas legais aqui, lá para frente vão surgir coisas boas, né? Que não precisa ser exatamente para mim, pode ser para os outros, né? Se tem um legado, né? Jesus de Nazaré deixou um legado, Shakyamuni Buda deixou um legado, Irmã Dulce deixou um legado e assim por diante. E monge, e como deve ser tratado o corpo depois da morte? Claro, aqueles que não doarem seus corpos para a ciência, né? É uma boa pergunta, a gente tem um cuidado e um respeito, né? Afinal de contas, esse corpo abrigou uma consciência durante alguns anos, então a gente tem cerimônias próprias que a gente, né, cuida, enfim. No próprio judaísmo, né, eles têm pessoas, inclusive, específicas só para cuidar dos corpos, então a gente tem um cuidado, até se faz uma última foto da pessoa morta, arrumadinha, maquiada. A gente faz foto disso no Zen quando vai fazer funeral, quando a gente vai registrar o funeral na nossa ordem, a gente faz fotos, e o destino, a pessoa é quem diz, né? Existe hoje em dia, né, pela questão dos cuidados paliativos, né, a gente tem as diretivas antecipadas de vontade, onde a gente é que define. A gente tem a cultura no Zen, no Japão, de ser cremado, né? Tem muita cultura de ser cremado e as cinzas ficam no templo, porque monges rezam todo dia, a gente reza para os mortos, né? A gente reza esperando que essas pessoas estejam bem. Né? Então é rezado diariamente, então é muito cultural deixar cinzas, mas quero ser enterrado, tudo bem. Eu tenho, por exemplo, professores monges que eu conheço, que eles falam, né, tem um que brinca, um professor aqui de Porto Alegre, que ele fala assim, eu quero ser enterrado, eu não quero ser cremado, porque eu não quero poupar os vermes de terem uma última refeição, né, uma última e boa refeição, que é essa coisa da doação à terra, né? Então ele fala disso, eu acredito em doar meu corpo à terra e que os vermes, né, façam bom proveito, e deu. E esse é o entendimento dele, e legal. E não é excludente, não é melhor nem pior, né? Tem essa coisa da cremação muito forte, porque tem essa coisa das cinzas que ficam nos templos, mas não tem uma regra, mas o cuidado até o funeral, sim, ele existe, e vai ser muito permeado da própria cultura japonesa, né? A gente vai ter, por exemplo, os velórios, a gente faz de caixão fechado, por exemplo, por uma questão de a gente guardar a memória da pessoa em vida, então usa uma foto muito bonita, tem esses elementos que são detalhes, mas que não é uma regra. Se a pessoa quiser um velório tradicional, ocidental nosso, com caixão aberto, que seja, e não tem um problema. Mas o respeito, sim, ele perdura até o fim, né? Até eu ter as cinzas ali comigo, guardadinha num local específico, reservado, especial. Tá certo. Monge, às vezes pode até fugir um pouco do que está sendo dito. Eu gostei de ter ouvido um termo que os monges rezam muito. E essa palavra rezar, ela entra até numa discussão se o que a gente faz é uma reza, se o que a gente faz é uma oração ou é uma prece, porque dentro do cristianismo existe uma certa diferença que para mim nunca existiu, mas as pessoas costumam falar sobre isso. E já que o foco do budismo que o senhor segue está ali no Japão, lá em Goiânia, a capital aqui de Goiás, eles têm uma comunidade japonesa muito grande que todo ano eles fazem um momento de oração, uma festa pelos antepassados, que é como se fosse uma festa dos mortos, e é chamado de Bonodori.
Tem essa característica também no budismo, esse respeito, essa cerimônia que celebra os antepassados, as pessoas que já morreram, com incensos, com orações, com preces, com rezas, enfim, todos esses nomes que podem ser chamados? Tem sim, no Zen a gente faz, né, o Obon, né, que é o que tu citas, né, tem o Bon Odori, quem fala muito é o pessoal do budismo Terra Pura, né, o Odori tem a ver com esse elemento da dança, né, eles até dançam. Tem essa questão sim, porque a gente faz algo, claro, de maneira ritualística e simbólica, né, a gente vai ter o Obon, que ele ocorre normalmente em julho, agosto, a gente faz, é como se fosse nossos finados, então a gente faz uma cerimônia, normalmente a comunidade traz muita comida, traz comida, as pessoas contribuem com comida e a gente faz rezas de maneira convidando esses espíritos. A gente brinca, é uma coisa simbólica, a gente convida essas pessoas que partiram, né? A gente tem os ihais, que são os memoriais, né? Das pessoas que morreram, a gente tem os ihais, que são tabletes memoriais. A gente convida essas pessoas, de alguma forma, que elas venham ver que a gente está bem, né? Se sirvam simbolicamente do banquete e depois fala, vão para a luz infinita, vão embora, e a gente dança, né? O Bon Odori, né? Essa dança tem a ver com isso, né? De mostrar para os que partiram que a gente está bem, olha, eu estou bem, estou saudável, estou aqui. E tem essa questão simbólica, então a gente, sim, se reza, porque a gente tem elementos de repetição também dos sutras, mas nessa perspectiva simbólica, né, não é tão devocional. É importante que isso fique claro também, mas sim, né, no Zen vão ter muitas religiões, muitas festas, inclusive quase que em consonância com o shintoísmo, com a religião autóctone do Japão, e que vão ter esses elementos, né, de reza para os mortos, os equinócios, né, a gente celebra, né, e assim por diante. Muito bem. Bárbara, Juliano, Beatriz, se tiver alguma questão a fazer ao monge Yaku-san, vocês ficam à vontade. Eu tenho. Então, vamos lá. Eu preciso agradecer imensamente as palavras, essa aula, esse ensinamento, né, que foi passado aqui. Está sendo essa série de entrevistas, na verdade, uma descoberta no meu ponto de vista, tá? E um treinamento para a equipe aqui do programa de doação de corpos que vai lidar com essa situação. No sentido de entender, né, as diversas opiniões, decisões, seja com ou sem o velório, doar ou não doar, o doador que se declara doador e a família que não quer doar, né? Está sendo, assim, um aprendizado muito grande ouvir vocês. Parabenizar o trabalho que você faz, né, aí como professor, a atenção que você dá ao programa de doação, né, a essa cerimônia. Parabéns, então, pela condução disso tudo, promovendo saúde, né? É isso. E agradecer muito a equipe da TV AEGEL. Sem essa estrutura, nada disso seria possível. Então, profundamente agradecida. Monge, o senhor fique à vontade, então, para as suas considerações finais. Não, eu muito agradeço, né, e ver que coisa bonita a professora falou, né, ela estava falando, ela agradecendo, né, inclusive a equipe, e aí é uma coisa que a gente sempre fala no final de encontros, né, seja de zazen, seja encontros em grupo, né, a gente sempre fala, né, que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, né, e que a gente possa se tornar esse caminho do despertar, porque é isso, né, a gente fala de uma rede, né, é o famoso Ubuntu, né, que a gente acha que isso não existe aqui, né, que é da filosofia até africana, mas o eu sou porque nós somos tem a ver com isso, né, quer dizer, eu sou professor porque eu tenho alunos, né, eu sou monge porque eu tenho essa estrutura histórica de ancestrais que me ajudaram a chegar aqui, né, a gente é pai porque o filho me outorga ser pai, né, mais do que apenas ter a questão biológica, então eu acho que se trata um pouco disso, né, e eu realmente quero agradecer o convite, né, uma alegria poder falar de coisas tão caras, né, e preciosas, e parabenizar também vocês mais uma vez pelo trabalho, pelo tipo de discussão que vocês vêm conduzindo, né, pelo tema, e obviamente, né, manter esse trabalho por algo tão precioso que é a ciência, que é tão precioso que a doação de órgãos, né, muito, muito bonito, né, então a gente parabeniza, né, e sigam firmes aí nos estudos, na pesquisa, né, então eu também só venho a agradecer e fico à disposição, né, gente, para tirar dúvidas, né, de quem for ouvir, enfim, dúvidas online, as pessoas me acham fácil, né, nas redes sociais, e ficamos à disposição. Agradeço imensamente.
Nós que agradecemos, Juliano, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado, Francisco, obrigado, monge Yakusan, pelas palavras, foi muito importante tê-lo conosco nesse dia. Obrigado também, Beatriz Vilela, estudante de medicina da UFJ. Obrigada a todos, queria agradecer à professora Bárbara, né, pela oportunidade, até de eu poder estar fazendo essas iniciações científicas e aprender, né, sobre essa questão da espiritualidade, sobre a doação de órgãos, e a TV Câmara, né, de modo geral, Francisco, Juliano e todo mundo pelo convite, e o monge Yakusan também pelas palavras. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. E assim a gente encerra essa conversa hoje com o monge budista e professor e médico André Yakusan Silva, nessa nossa série de entrevistas sobre os aspectos filosóficos religiosos da doação de corpos, nessa parceria da Câmara Municipal de Jataí com a Universidade Federal de Jataí. E a gente espera você na próxima entrevista. Até lá!